Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao GCast, o podcast da Gazeta do Paraná. Eu sou Eliane Alexandrino e mais uma vez estou à frente do programa Gazeta Entrevista. E hoje eu tenho a satisfação de receber o mais jovem vice-prefeito de Cascavel, Henrique Mecabô, hoje voltando à Gazeta, mas como vice-prefeito, tudo bem? Tudo bem, Eliane, obrigado pela acolhida aqui, sempre bom estar na Gazeta e agora, de fato, a primeira visita aqui, tendo um mandato, né, nessa primeira experiência, esse primeiro passo que dei na vida pública, me tornando vice-prefeito mais jovem da história de Cascavel. Nós conversamos há algumas semanas, até trocamos mensagem, quando eu tive a oportunidade de assumir a prefeitura e me tornar o mais jovem prefeito, né, que exerceu o cargo aqui na nossa cidade, e estou feliz com a responsabilidade, feliz de vir aqui contar um pouco para toda a audiência do GCast. A gente que agradece, em nome de toda a equipe da Gazeta do Paraná, a gente agradece a sua vinda e toda vez que a gente procurou você, a assessoria, vocês sempre solicitam com a gente, sempre nos dando um retorno, um respaldo. E isso é muito bacana quando se trata de política, né? Porque nem todos os políticos atendem a imprensa, né? Sinceramente, essa é a realidade. Eu, felizmente, tenho um fiel escudeiro que, inclusive, trabalhou aqui nessa casa, né? Vamos mandar um abraço para ele. O Maicon Coraza. Então, ele sempre reforça, né? Eu já tenho essa visão e ele sempre reforça, me provoca a atender a imprensa até num movimento de retomar o interesse das pessoas pela política, porque Perfeito. Os políticos ao longo das décadas foram se distanciando da população, né, queriam comunicar por uma ou outra razão com menos transparência, e isso jogou toda a classe política num descrédito, né, num desprezo da população. Então esse tipo de oportunidade de conversar direto com a audiência de vocês, de responder até perguntas mais pessoais às vezes, é o que reestabelece essa confiança na política como ferramenta de transformação, e para isso eu estou sempre à disposição. E parabéns pela sua visão, um grande abraço para o Maicon Coraza, né? Nosso amigo, aliado aí do jornalismo há muito tempo. Um abraço também para Camila, a esposa do Maicon. Então a gente começa com esse bate-papo bem leve. Obviamente a gente vai falar de política, a gente vai falar de comida, a gente vai falar de futebol, a gente vai falar de muita coisa e principalmente, né, o desenvolvimento e o crescimento aqui da nossa cidade. Henrique Mecabô, me fala um pouco sobre você e sua família. Você é de Cascavel mesmo? Nascido e criado aqui em Cascavel, saí daqui aos 20 anos de idade só. E voltei já pensando em participar do debate público, né? Eu nasci e cresci aqui, meu pai veio para cá de Santa Catarina ainda criança, a minha mãe nasceu em Cascavel também, e a minha família nunca havia participado da política, né? Eu sou Você é o primeiro? Primeiro maluco que dá esse passo, de início até contra a vontade da família, porque eu cresci numa época que a política despertava interesse, mas despertava mesmo esse desprezo, esse afastamento, né? Uhum. Foi primeiro Mensalão, depois Petrolão, depois Lava Jato. Então eu lembro várias vezes do meu pai em casa desligar a televisão quando começava o noticiário político. E eu diretamente nunca tinha me envolvido até quando eu estudei fora do país. Eu consegui uma bolsa de estudos e saí com 20 anos aqui de Cascavel para ir para o Canadá, cursar uma graduação em Economia e Finanças, né? Uhum. Imaginava que iria para o mercado financeiro. E comecei a me interessar também por matérias de ciência política, e para bater o martelo se arriscaria minha bolsa de estudos ou não, com um terceiro diploma ali em paralelo em ciência política, decidi trabalhar com isso, para ver se fazia sentido ter aquele pedaço de papel que me dava essa autoridade de cientista político, ou se era mais um hobby, né, para eu ler coisas no meu tempo livre, além de acompanhar o noticiário. Então fiquei em Brasília por 3 meses no estágio voluntário, vi de perto a nossa política, vi como ela funciona, vi o tanto que ela não funciona, né, a nível técnico mesmo, de debate, e fiquei provocado a voltar para o Brasil quando fosse possível para participar do debate público. Então, concluí minhas graduações no Canadá, consegui uma nova bolsa de estudos, fui para um mestrado em economia, lá fora eu tive interação com o Banco Central do Canadá, com a ONU, mas entendi que os problemas que eram meus estavam aqui, né, até porque lá no Canadá, nos Estados Unidos, enfim, países já mais desenvolvidos, eles não têm problema a ser resolvido. Política pública é a ferramenta de cuidar de quem mais precisa, em especial aqui no Brasil. Então, voltei, disputei a eleição a deputado federal, tive uma boa largada e nisso me cacifei para hoje estar vice-prefeito de Cascavel. Olha, em tão pouco tempo, menino, já tem um currículo, né? De perder de vista. Você falou que ficou um tempo fora. Quanto tempo você ficou fora? E você também é formado em economia, correto? Isso, foram cerca de 5 anos fora, onde eu fiz as graduações, né, de Economia e de Ciência Política, e fiz o mestrado só em Economia daí. A graduação em Montreal, o mestrado na Universidade de Toronto, as duas experiências muito boas com bolsa de estudo. Em 2022, você fez 27.651 votos como candidato a deputado federal. Foi a primeira vez que você se envolveu diretamente na política aqui de Cascavel e região? Claro, foi a primeira vez. Eu havia tido uma experiência muito pontual com política. Quando eu tinha 16 anos, eu ia dar o meu primeiro voto
e o meu colégio, onde eu estudava aqui em Cascavel, organizou um debate com os candidatos a prefeito. E nesse debate eu fiz uma pergunta que eu lembro que deu um bafafá, e eu nem entendia muito o que eu estava perguntando, sendo sincero, porque eu não acompanhava tanto política municipal. No intervalo eu fui até a biblioteca, peguei o jornal Pitoco, né, naquele momento que estava lá, o semanal, né, fica até um abraço pro Jairo aí, e em cima da manchete dele da semana eu fiz uma pergunta sobre a indústria da multa. Eu lembro que deu a maior briga no palco entre os candidatos, e foi o primeiro momento que eu senti a política como próxima, como acessível, né? Mas a partir dali só segui acompanhando o noticiário e voltei a me envolver. Quando eu voltei para o Brasil em meio à pandemia, eu havia conhecido por videoconferência uma mulher de Curitiba que havia sido candidata a deputada federal sem histórico familiar. Quem é ela? A Indiara Barbosa, foi a vereadora mais votada de Curitiba em 2020. E eu voltei para o Brasil, a gente manteve contato, e ela era candidata a vereadora e me convidou para voluntariar na campanha dela. Então meu primeiro contato direto foi, estava em meio à pandemia, terminando o mestrado remotamente, entrei no ônibus, fui passar a semana em Curitiba para, no que acabou se estendendo para bem mais de uma semana, para voluntariar nessa campanha que teve um êxito bem legal, né, de ser uma mulher sem usar recurso público, a mais votada da capital, a mais votada do estado. Então essa foi uma primeira experiência direta de voluntariado, mas a primeira experiência de candidatura própria foi essa de 2022, que para mim foi uma grande confirmação, apesar de não ter me resultado num mandato, me mostrou que se eu era maluco, como minha família achava, eu não era maluco sozinho, né? Porque em 292 municípios do estado, quase 28 mil pessoas, por algum motivo, saíram com alguma esperança no meu nome e no meu número. E, claro, a votação mais expressiva foi dentro de Cascavel, né? Foram 16 mil votos aqui. Eu fui o segundo candidato a deputado federal mais votado, atrás apenas do próprio Renato, que era vice-prefeito na época. E a partir dali começou esse relacionamento que culminou na nossa aliança, né? No ano passado, para ganhar as eleições municipais aqui na cidade. E antes de falar dessa aliança, quando que o Henrique Mecabô se afiliou, né? Se tornou filiado do Novo, do Partido Novo? Se eu não me engano, foi no final de 2020, justamente depois de ter voluntariado na campanha da Indiara, que era também candidata pelo Partido Novo. Ela te convidou? Ela me convidou depois dessa experiência em Curitiba, e daí eu já passei a participar do grupo local aqui também, que tinha alguns voluntários do Novo já engajados. E o que a gente pode esperar desse jovem político para 2026, né? Já que o ano passado muitos jornalistas citaram você que era a noiva da vez, né? Todo partido queria, né? As coligações queriam Henrique Mecabô como vice-candidato, né? À prefeitura de Cascavel. Como que você prevê, qual é a sua expectativa para 2026, o pleito eleitoral? A gente espera o Henrique Mecabô como pré-candidato, candidato a deputado federal, ou ele vai ficar quietinho em Cascavel e vai ser o próximo prefeito da cidade? Olha, essa tem sido uma decisão que tem passado por muito aconselhamento, né, de amigos do empresariado, de amigos da política, até de aconselhamento religioso, para saber qual é o melhor próximo passo. Eu fiz um compromisso com a cidade, com o Renato, né, com a administração dele, estando vice-prefeito. Para mim tem sido excepcional ter essa experiência de botar a mão na massa na prática, né, para além de toda uma bagagem teórica, o poder público tem toda uma burocracia peculiar, própria, sua, e eu tenho podido conhecer isso por dentro. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho sido bastante provocado, assim, questionado sobre a representatividade da nossa região oeste e de Cascavel especificamente. Hoje nós temos um deputado federal domiciliado aqui, a cidade já chegou a ter 5, fora o resto da região, né, Foz do Iguaçu, Toledo. E Nelsinho Padovani, né, que já contou para mim, já tem dito abertamente que não pensa em disputar a reeleição, né, quer se posicionar para o Senado, eventualmente para uma suplência do Senado. E eu torço para que dê certo, né, para nossa região seria excepcional, assim como seria excepcional que o Paranhos desse um voo mais alto a nível majoritário estadual. Então nessa falta de representatividade da região, muita gente tem me procurado, assim, apesar da minha pouca idade, dado o meu histórico empresarial, antes de estar na política eu empreendi, né, estive numa startup que nós captamos algumas rodadas milionárias de investimento para digitalizar o serviço público, dada a raiz da minha família, do meu pai em especial no agronegócio, né, na Plantar. Eu tenho sido procurado porque as pessoas cada vez mais enxergam que a nossa região está com poucos deputados em número, e alguns deputados da região, eles quase que só mandam emendas de volta, que é um trabalho super importante, né? Nós, como gestores públicos municipais, precisamos das emendas dos deputados, precisamos que eles despachem nossos interesses financeiramente lá, mas tem faltado
em certo nível, um debate ideológico por parte dos deputados do Paraná. Em especial, nossa região oeste é uma região muito produtiva, nós sabemos disso, é uma região que depende de segurança jurídica, é uma região que depende de defesa do direito à propriedade, e muitas vezes os deputados se acomodam em destinar recursos de volta para a região e não necessariamente entrar nessas pautas, às vezes mais polêmicas, e deixar o judiciário resolver. Então, nisso, o Supremo incha no seu poder e os deputados vivem de mandar o nosso dinheiro de volta, que é muito pouco, porque essa riqueza foi gerada aqui, né? E até é injusto que tanto dela fique em Brasília. Olhando hoje para o Paraná, se eu não me engano, a cada R$100 que nós mandamos em impostos, voltam só 36. Então é importante também ter essa melhor representatividade política em Brasília, essa contraposição ao judiciário, e eu tenho amadurecido sim, né, ainda mais provocado pelo partido que quer bater a cláusula de barreira, tenho amadurecido sim a possibilidade de novamente no ano que vem disputar a eleição a deputado federal. Parabéns pela sua reflexão, sua visão. A gente não está aqui para criticar em nenhum momento nossos parlamentares que representam no Congresso ou na Alep, né, Henrique? Mas a visão que a gente tem de jornalistas, né, a gente que é da imprensa, é que o parlamentar, no caso o deputado, seja ele estadual ou federal, a gente não quer só ver retorno de emendas, que isso é obrigação de quem está lá. É como você disse, né? Ser político vai além disso. Você tem que criar leis, projetos de leis que se tornam lei e que venha visibilizar e trazer retorno para a população. Não é isso? Sem dúvida. Claro, as emendas, de novo, são importantes e nós, eu, Renato, né, ele como prefeito, nosso time de secretariado, interage muito com os nossos parlamentares para trazer recurso de volta. Mas eu me recuso a aceitar que esse é o grande favor que os políticos nos fazem, né? O político, inclusive, muitas vezes tem que tomar posição e tem que encarar a indisposição, né? Deixar vácuos legislativos para que o Supremo ocupe e passe não só a decidir se está de acordo com a lei ou não, mas passe a legislar, criar precedentes muito inovadores. É muito perigoso para o balanço de poderes. Hoje no Brasil nós temos um STF que manda mais que o Executivo Federal, muito mais que o Congresso, né? E os deputados às vezes se acomodam só em despachar recursos de volta sem querer entrar no embate político mais direto. O deputado está lá para isso, né? O parlamentar está lá para falar mesmo, para falar, para debater e para construir uma sociedade melhor. Tem me preocupado também, em paralelo, que nós tivemos caso recente aí de assassinato, né, de um influenciador político de direita lá nos Estados Unidos, que estava num campus universitário com o microfone na mão, debatendo com os alunos e tomou um tiro no pescoço. Foi. Isso tem me deixado assim um pouco transtornado, porque o parlamento seria, inclusive, o lugar ideal para esse debate democrático, né? E é importante que as nossas ideias sejam colocadas em desconforto. Mas o próprio parlamento, que é a arena ideal para isso na democracia, né? Para a gente não ir para a barbárie, não ir matar quem discorda da gente, mas tentar convencer, e se nós formos convencidos, então abandonar nossas ideias e aperfeiçoarmos a partir dali. Se nem o parlamento está topando fazer isso, imagine a população em geral, né? Eu acho que retomar esse aspecto de diálogo democrático na política é muito urgente aqui no Brasil. Essencial, né? Ainda mais nos dias que a gente está vivendo hoje. Mas vamos falar vamos fazer um balanço da sua primeira experiência, né? Aí à frente da Prefeitura de Cascavel como vice-prefeito e recentemente você assumiu como prefeito. Vamos dizer assim que foram 7 meses, que janeiro a gente não conta, né, Henrique? Conta pra gente então, como que tem sido a sua vivência nesse período de 7 meses e o que você já pode trazer pra gente que você já viu de ganho para a população de Cascavel? Olha, ser vice tem logicamente suas limitações, né? E eu tenho tido a felicidade de compartilhar a gestão com o Renato, que é alguém que me dá espaço para aconselhamento, me deu esse espaço para estar prefeito, né? Me tornando mais jovem da história. E deu esse espaço por opção dele mesmo. Ele não teria que dar esse espaço a nível legal, né? Porque não viajou para o exterior, não se ausentou por mais de 15 dias. Ficou 2 dias fora de Cascavel, mas me passou aí cerca de 1 semana, né? Para eu sentir ali o peso dessa caneta da prefeitura. E, de fato, a responsabilidade é muito grande, a gente sente lá nos ombros, né? A necessidade de presença é altíssima, porque as pessoas dificilmente vão nos acessar lá na prefeitura. Eu tenho um gabinete aberto, o Renato também, a gente recebe pessoas o dia inteiro, mas mesmo assim é um espaço que tem um ar de autoridade, uma pompa, uma certa blindagem, que dificulta que a população leve suas dores até lá. Então eu tenho buscado muito me fazer presente direto nos distritos, nas comunidades, para que as pessoas reportem suas dores para mim, suas necessidades, no ambiente que é mais confortável para elas. As redes sociais também ajudam muito nisso, porque permitem esse contato direto, e eu estou sempre interagindo ali por mensagem direta no Instagram, enfim, recebendo demandas e dando encaminhamento, e tem sido muito especial esse período, né? Tem se mostrado acertado, inclusive, a decisão que eu e o Renato tomamos ainda lá na transição, de que eu não
assumisse uma secretaria específica, mas que eu ficasse mais livre para interagir com todas. No dia a dia eu interajo mais com a área de desenvolvimento econômico, inovação, né, Fundação Tecnologia, mas tenho interagido também com segurança pública, acompanhei abordagens na rua com as pessoas em situação de rua, tenho interagido bastante com a Secretaria de Educação, pontualmente com o meio ambiente. Então, num município desse tamanho, que logo deve chegar a 400 mil pessoas, que tem um time excepcional, muito técnico, de 10 mil servidores, um orçamento de mais de 2 bilhões de reais, eu tenho percebido que é legal para o Renato ter alguém com quem compartilhar parte da tomada de decisão, parte da gestão, e tem sido muito importante para mim também a nível de crescimento. Né? Tenho interagido de fato com todas as pastas. Na semana que eu estive prefeito, pude acompanhar muitas benfeitorias pelo interior, né, da nossa Secretaria de Agricultura. Pude ver, por exemplo, a aplicação de asfalto frio, TST, na qual hoje Cascavel é referência, vem municípios de outros países, inclusive, aprender como aplicar essa tecnologia. Então é bom ver que a gente é referência, né? Que é referência na educação, que tem sido referência no acolhimento, na habitação social, no reencaminhamento de pessoas em situação de rua para o mercado de trabalho, para a reabilitação química, né? No desenvolvimento rural. Então ver que tudo isso vem dando certo é bastante feliz. Que, claro, nós temos as nossas dores, dificuldades, dores até do crescimento, por ser uma cidade que cresce muito rápido, mas perceber que olham de fora para nós como uma cidade que é referência hoje, não só regional, mas a nível de estado até de país, é super gratificante. Daí me dá mais energia para redobrar o trabalho, para dormir um pouco menos, para manter Cascavel nesse patamar. Maravilha. E falando em energia, você é um jovem, não tem nem 30 anos, né? Então essa diferença de idade entre o prefeito Renato Silva e o vice, isso eu acredito que vem a agregar, porque são dois extremos, né? Um com bastante bagagem, um cheio de energia, com disposição. Mas me conta, como que é o seu diálogo com o prefeito? A gente tem muita curiosidade, não só eu como representando a imprensa, os jornalistas, mas as pessoas perguntam, será que o Henrique tem a liberdade de chegar, sentar, conversar com o Renato? Porque entre tantas coisas boas que foram apresentadas recentemente, né, pela prefeitura, obras, assinaturas de novas moradias, mas a gente sabe que tem bastante gargalos, entre eles segurança pública. A gente teve recente aquele moço que morreu na rua por conta de um morador de rua, né, a discussão da Casa Pop, esses assuntos polêmicos. O Henrique tem voz, tem vez? Tenho sido ouvido, né? Nem em todos, porque às vezes nem a agenda permite, mas eu tenho tido essa liberdade de bater na porta, entrar no gabinete do Renato, levar algum alerta. Às vezes ele toma a decisão, né? Amparado pelo secretariado, às vezes me insere direto na reunião de tomada de decisão. Então tem sido uma colaboração legal e o Renato tem mais experiência do que eu, né? São anos aí de vida pública, então isso permite a ele, inclusive, ter mais calma na hora de tomar algumas decisões mais complexas, e é algo que eu tenho aprendido com ele, né? Essa paciência. E de fato, assim, às vezes nós acabamos muito reativos à pauta do dia a dia e não daria pra gente fazer uma grande reunião estratégica com todo o time, né? Então às vezes é no WhatsApp, é numa ligação. Eu mesmo, quando estive prefeito, algumas vezes liguei pro Renato para pedir uma opinião sobre a decisão que tinha que ser tomada na hora, mas é uma interação que, apesar da intensa demanda de agenda, né, que impossibilita, às vezes, um contato pessoal, é uma interação que tem existido, mesmo que ali no WhatsApp, para garantir que Cascavel segue no rumo certo. Correto. Henrique, conta pra gente, vice-prefeito. E essas mudanças que a gente teve recente de várias pastas, né? Vários secretários, um entra, outro sai, IPMC, o outro que vai para a questão das secretarias de obras. Por que essa necessidade de tantas mudanças, de tantos nomes? Olha, o Renato tem tido, assim, uma sabedoria, até me impressionou, de aos poucos ir conhecendo melhor cada secretário. Ele já conhecia boa parte tendo sido vice-prefeito, mas ainda mais agora como prefeito, como interação direta, e de ir remanejando as pessoas para o local para o qual elas têm mais vocação. Né? Então a gente percebe que desde o início do mandato foram poucas exonerações, né? As poucas foram a pedido, mas houve esse remanejamento, né? Esse redesenho, essa redesignação de um secretário de uma pasta para alguma outra pasta, mantendo então um compromisso político e até o reconhecimento técnico ao secretário que já vinha com a gente, mas colocando ele num espaço de melhor potencial. Então nós temos o exemplo recente aí do Thales, né? Que apesar de presidir por muito tempo o IPC, ele era um braço direito do Paranhos, era quem tinha na ponta da língua todos os dados da cidade. Isso é verdade. Um abraço pro Thales, porque ele é sempre prestativo quando a gente aciona ele. Que legal. E ele realmente é essa cabeça diferenciada que, por dominar as demandas de todas as pastas, talvez faria mais sentido na Casa Civil. Né? A gente começou o ano com o Folador na Casa Civil e ele sempre muito
ativo, interagindo muito diretamente com as demandas infraestruturais da cidade, né? E já tinha um bom passeio com os servidores da Secretaria de Obras e bom convívio, né, bom convívio. Então sai da Casa Civil, vai para lá. O Sandro, que estava em obras, pontualmente foi para o IPC e agora foi para a Agência de Inteligência, porque Itaipu tem feito um movimento de nos amparar num escritório de projetos, né? E o Sandro, para além da execução de obras de área, ele é um excelente projetista, né, um servidor de carreira, engenheiro. Então, ele ali na agência vai ter a capacidade de pensar os grandes projetos infraestruturais da cidade, como algumas transposições de avenida, como o centro de eventos, né, que é uma obra de arte que nós precisamos que o governo do estado tenha o apetite agora de financiar. O Vinícius, que vinha na Coavel, vai para o Instituto de Planejamento, com uma mentalidade, isso, Vinícius Bosa, com uma mentalidade, né, de engenharia do setor privado e podendo até cobrar mais resultado para os projetos menores, digamos, mais corriqueiros, mais dia a dia, que são muitos, né? É uma demanda que quase soterra o servidor lá no IPC. E daí um servidor também técnico de carreira, o Henrique, assume a Coavel, já era diretor do Vinícius, dando essa continuidade no trabalho e já de largada aí anuncia 600 unidades de habitação popular, né? 600 novas famílias que vão ser abrigadas a partir de uma doação de terrenos do município. Então, fortalece essa continuidade do trabalho e permite que cada um tecnicamente colabore no melhor espaço. Então, acho que o prefeito tem sido bem hábil nisso, né? A secretária Beth, por um tempo, acumulou cultura e comunicação, optou por ficar na cultura e também veio esse reconhecimento ao Mozart, que já havia sido diretor, já havia sido secretário da comunicação, volta, ali, né? Volta à secretaria. Então, as mudanças elas têm sido, felizmente, pouquíssimo traumáticas, né? Não tem assim um grande momento de exoneração, de tirar alguém do governo, de abandonar algum grupo. Tem sido realmente um modelo assim de afinar, né, o governo, azeitar melhor e colocar cada um no espaço que tem maior potencialidade. E acho que o prefeito tem acertado. Está bem. Vamos falar agora então de mobilidade, vamos falar de trânsito, né? Cascavel deve receber aí nos próximos dias, já tem data marcada, para o próximo dia 20, a entrega da tão esperada nova ponte, né, do bairro 14 de Novembro, né? Um principal gargalo que a gente tinha há muito tempo ali. Quem trafega por ali como eu e os moradores da região, ou até mesmo quem não mora, sabe da dificuldade que era tentar atravessar de um bairro para o outro ou ter acesso às marginais da BR-277, né, Henrique? Então, assim, é uma obra que vai ser entregue agora. Já está tendo mudanças a partir de hoje, que a Transitar já informou a imprensa, né, a comunidade, que algumas faixas vão mudar o sentido. Mas eu te pergunto, ali é o primeiro passo, o que a gente espera no futuro? Porque a gente recebe muita reclamação, Henrique, aqui na Gazeta, dos moradores da região sul, principalmente do Santa Felicidade, que tem muita dificuldade para chegar do Guarujá, ou do Guarujá 14 de Novembro, para chegar até vamos supor, a Unioeste. O que a gente pode esperar da Rota Sul? Vai sair do papel, Henrique? Olha, a gente felizmente comemora, né, que esse gargalo da Ponte do 14 finalmente será entregue, né? Começou já na gestão que o Renato estava vice e é entregue agora. Investimento alto, né? Investimento bem alto, vai impactar diretamente pelo menos 25 mil pessoas. Eu lembro desde que eu nasci aqui em Cascavel, desde que eu era criança, dessa reclamação, né? Então é uma região da cidade, a região sul em geral muitas vezes fica bastante ilhada, né? Então Guarujá, 14, Santa Felicidade, o próprio Cascavel Velho, tem problemas históricos de conseguir ter vazão para o centro da cidade e isso impactou aquela região, né? Eu fui recentemente a um anúncio do Sicredi de uma primeira agência bancária, né, cooperativista, enfim, na região. Era uma região que ficava muito dependente do centro porque o acesso lá era dificultado e às vezes até empresas não optavam por aquela região e nisso até a região norte cresceu, né, de maneira bastante acelerada. Então a gente consegue agora contemplar a região sul, primeiro com essa benfeitoria da Ponte do 14, em breve, né, o DENIT finalmente nos dando liberação com a resolução da trincheira lá do famoso trevo da Portal, né, que dá um acesso direto ao Cascavel Velho, enfim, a paróquia Santa Luzia. Sim. E é feliz poder participar desse movimento, né, que depende de muita articulação, porque como a gente fala de rodovias federais, às vezes a barreira está lá em Brasília, né? Até a nível burocrático, são muitos processos, o DENIT NPT, acaba enrolando um pouco, né? Nós nos dispomos a municipalizar parte desses trechos e resolver o problema como município. Assumir, né? E daí tem que arcar com a manutenção, que é um custo caro, mas assim, as pessoas não vivem no governo do estado, não vivem no governo federal, elas vivem no município. Então mesmo no que às vezes não é nossa responsabilidade direta, que é o caso da segurança pública, que no papel é do governo do estado, ou do caso das cirurgias, né, da hospitalar, que é em geral do governo do estado e do federal, a gente tem tentado absorver, até no hospital municipal, até na guarda municipal, guarda civil patrimonial. E não é diferente lá
para a região sul, então tem sido estudado sim a transposição de algumas vias que permitam essa maior fluidez entre Guarujá e 14, entre 14 e Santa Felicidade. Né? O grande gargalo é o do acesso da região mais central para cada um desses bairros. Né? Então resolve o viaduto ali da Petrocom, a ponte do 14, resolve a trincheira no Cascavel Velho, nós já facilitamos bastante isso. Mas interligar esses bairros também é importante porque, de novo, é uma das coisas que possibilitou o crescimento tão acelerado da região norte. A integração entre todos os bairros que estão ali, né? Interlagos, Floresta. Exatamente, não só a região norte, se me permite, Henrique, também a questão da região da FAG. A Avenida das Torres ali foi excepcional, Avenida Guaíra. Então, além de dar mais mobilidade, fez aquela região expandir ainda mais, com novas casas, novos residenciais, loteamentos, né? Que leva até a Estrada Chaparral, que agora, né? Asfaltada. Dentro da cidade. Perfeito. Então, assim, há esperança, vamos ter a trincheira do Cascavel Velho? Há esperança, vai sair a trincheira depois de muita sarneação nossa lá em Brasília. Então tá bom. Mas me conta, mais coisas boas estão acontecendo em Cascavel, entre elas a questão da habitação. Você comentou das 601 casas, mas 700 já estão em andamento. Conversando com o teu xará, o Henrique Milani, ele falou que mais de 700 já estão em andamento. Acho que o conjunto Fábio do Mel, se eu não me engano, né? Essas casas já tem previsão de entrega, alguma parte delas para esse ano ou ano que vem? A gente imagina que ano que vem, né? A demanda é altíssima, esse é um dos grandes gargalos que nós temos que resolver, porque Cascavel recebe um saldo aí positivo de pelo menos 10 mil novas pessoas todo ano. Né? Muitos imigrantes, né? Exato, muitos imigrantes. Nós temos vaga de emprego em abundância, né? Todos os dias nossa agência do trabalhador tem mais de 1.300 vagas disponíveis. Então isso é bem interessante, mas traz esse desafio da habitação. Né, porque às vezes as pessoas vêm e conseguem ficar aqui só de maneira sazonal, temporária, porque não conseguem se estabelecer, não acham acesso à habitação popular e voltam para sua região de origem. O que é difícil para a nossa mão de obra aqui, que fica descontinuada. Né? Então, um dos grandes problemas que nós temos como região oeste, como capital da região aqui em Cascavel para resolver, é esse da habitação. Até na transição, o prefeito Renato começou com uma meta de 5 mil unidades habitacionais, depois ele chegou a falar em 10 mil, teve compromisso da Coapar que ajudaria no que fosse possível, e eu era bem descrente desse número, mas ao ver 600 unidades habitacionais anunciadas, já de uma vez 700 já, né, em construção, dá um ânimo de que talvez seja possível, né, entregar isso ao longo desse mandato. Então é uma prioridade do prefeito, até porque lá atrás ele presidiu a Coavel, né, e é uma pauta que anima muito, e de fato, quando nós entregamos a habitação popular, claro, diretamente... Faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, né? Isso, Minha Casa Minha Vida FAR, e é um dos momentos mais tocantes que nós temos, assim, que eu tenho passado na gestão, o de entregar um título de propriedade com regularização fundiária, que está quase em 100% em Cascavel, ou a habitação, porque além de dar um teto diretamente, além de entregar, por exemplo, lá no loteamento Wilson Gonçalves, por meio da Coavel também, uma área toda urbanizada, rua asfaltada, bem sinalizada, bueiro, enfim, nós entregamos, né, a dignidade mais ampla, mas entregamos também acesso a crédito, por exemplo. Né, a família que passa a ter sua propriedade regular, ou que, acima disso, passa a residir numa unidade habitacional novinha, mesmo que popular, com esse título de propriedade, consegue ter acesso a crédito no banco, tem, né, tendo esse imóvel como garantia, tem a certeza de uma herança para os filhos, para a família, começa a construir um patrimônio. Então é encantador ver assim que é uma mudança, às vezes para os adultos, mas que vai em especial impactar as crianças, né? Claro. Que a partir daquilo... Impacta a economia no geral. Exato. Então é bem feliz assim, participar disso. Eu gosto que o prefeito tenha essa sensibilidade, esse cuidado, e é um do tipo de evento da gestão que eu mais gosto de participar. Eu acho muito bonito quando alguém, somente as pessoas mais de idade, pega aquela chavezinha, está realizando um sonho, né? Que muitas pessoas... A gente pensa assim, mas eu já tenho casa, eu já nasci, né, numa família mais estruturada. Mas tem pessoas que vivem a vida inteira e, infelizmente, acabam falecendo sem ter realizado o sonho da casa própria. É, e voltando a falar do Partido Novo, como que é o seu relacionamento com o Paulo Martins? Porque ele agora faz parte do seu partido, né? E acredito eu que ele deve sair como candidato, pré-candidato ao Senado. Como que é o seu relacionamento com ele? Muito bom relacionamento. O Paulo é uma pessoa que eu sempre admirei, né? Antes ainda de eu participar diretamente da política, ele era uma referência intelectual que eu tinha, e o Paulo ele falava em valores de direita, em ser de direita, quando era altamente impopular. Né? Ele começou na imprensa, lá em Curitiba, na Rede Massa, fazendo um comentário
principiologicamente alinhado à direita, no momento em que o Lula, no primeiro mandato, estava com mais de 80% de aprovação. Então é uma pessoa que eu respeito muito, porque ele mostrou essa fidelidade a princípios e valores, sem querer surfar uma onda, né? Que foi essa onda mais recente, eu diria, de Lava Jato, de Bolsonaro, que pegar trouxe carona, mais né? pessoas para esse espectro político, né? Ele era de direita, quando era de direita era muito difícil, né? Hoje é fácil quase, né? Nós temos uma porção razoável da população, em especial aqui no interior do estado, em Cascavel, que se alinha a esses princípios e valores. Mas lá atrás isso não era comum. Então o Paulo é uma pessoa de muita coragem e eu fico feliz que ele tenha migrado para o Novo e que esteja aí construindo uma eventual candidatura ao Senado, até governo do estado, né, vice-prefeito da capital. É claro que nós reconhecemos que outras pessoas estariam, entre aspas, na frente dele politicamente nessa linha sucessória do governador, mas ele tem uma amizade pessoal de muitos anos com o governador desde a adolescência, né, e isso traz uma fidelidade, uma confiança que bem posiciona o Paulo, e para nós do Novo é uma honra ter ele com a gente, né, cacifando ainda mais o partido como um partido de grande porte no estado, porque tem hoje um secretário de Estado, Valdemar Jorge, tem o Deltan Dallagnol como liderança maior, né, o ex-procurador da Lava Jato, que foi deputado federal mais votado nas últimas eleições, em 22, e tem agora o Paulo, que é vice-prefeito da capital. Então eu tenho um colega vice-prefeito, temos o prefeito de Cafelândia, né? Exato. Então o partido vai se fortalecendo, eu fico bem feliz com isso, porque eu entrei no partido no momento que era um grupo de idealistas voluntários ali, agora a gente vê um partido estruturado, ocupando espaço, dá esperança. Correto. E me conta, se ele sai candidato ao Senado, quem que é um nome que o Novo deve colocar aí para o governo do Paraná? O Novo hoje, participando do governo Ratinho Júnior, né, tem essa possibilidade de compor a gestão do governador, a sucessão do governador de maneira mais ampla, sem necessariamente ter um candidato próprio. Em paralelo, existe a amizade pessoal e indissociável, né, dos tempos de Lava Jato, do Deltan com o Moro, né, que tem se colocado também pré-candidato ao governo do estado. Então isso nesse momento deixa o Novo até incerto, né, na majoritária, e com o nome do Paulo aí à disposição para eventualmente ser também candidato a governo. Mas o foco grande do Novo, né, até retomando a pergunta que você me fez antes, Eliane, é bater a cláusula de barreira, né, e eleger bons deputados federais pelo Brasil inteiro, não seria diferente no Paraná. Então eu percebo que o diretório estadual, até o Maicon, meu chefe de gabinete, o Maicon Corazza, né, além de presidir o Novo em Cascavel, ele faz parte do diretório estadual, e o que ele reporta das reuniões de diretório é que o foco tem sido nas chapas proporcionais. Né, para além de termos bons nomes do próprio Deltan, que poderia ir ao Senado, bons nomes para governo, como por exemplo o Paulo, o foco tem sido montar uma boa nominata de deputados estaduais e federais, né, mantendo esse alinhamento com o governo do estado, mantendo um relacionamento com o Moro que o Deltan sempre teve. Então acho que ainda é incerto para falar da majoritária. O que é certo é que de deputado o partido não vai abrir mão. Até por isso que vem essa pressão sobre mim. Tá certo. E você ainda não respondeu para nós, né? Se você vai realmente a deputado federal ou se mantém aí um futuro prefeito de Cascavel. Porque você é muito assistido. E felizmente tenho tido essa aceitação, né? E tenho, assim, até uma tranquilidade para tomar a decisão. Estando muito jovem, né, 29 anos, claro. Eu acredito que eu tenho tempo para cumprir as duas missões. Se a população entender que eu farei por merecer novos voos, novos mandatos, se Deus permitir, né? Se a família continuar apoiando, que lá atrás foi difícil ganhar esse apoio. Então, são vários fatores, né? Eu vejo, de novo, com muita preocupação o cenário em Brasília, então cada vez mais é provável sim que eu coloque o nome à disposição no ano que vem para satisfazer a vontade do partido e da região, né, de ter melhor representação na Câmara Federal, mas não tenho como esquecer da minha raiz, do meu crescimento aqui em Cascavel, do compromisso que eu fiz com a cidade. Quero ainda ouvir mais o eleitorado antes de bater o martelo e tenho certeza que a hora de estar bem preparado e ser prefeito da cidade vai chegar, né? Já tive um gostinho há algumas semanas, talvez isso aconteça de forma definitiva em breve também. Muito bem. Falando em cenário nacional, política internacional paranaense, você é uma pessoa muito ativa nas redes sociais, né? Sempre ali com o seu discurso, né? Sempre, você não fica em cima do muro, você tem um lado e isso tá claro para nós. Mas conta pra gente, você é um jovem, tá chegando na política, né? Muito articulado, percebo isso, né? Você é muito inteligente e conta pra gente, como que você vê, né, todo esse julgamento que está acontecendo em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro e como que você avalia hoje a política brasileira e também a paranaense? Olha, o Paraná felizmente vai bem, né? Eu vejo que o governo tanto enxugou a máquina, cortou alguns privilégios, alguns cargos desnecessários, que conseguiu inclusive reduzir o nosso IPVA, né, que é uma excelente notícia. Claro que o município perde arrecadação com isso, mas o que importa mais é o cidadão na ponta, o pagador de impostos, que vai ter a conta um pouco mais leve.
Então, acho que o governo do Paraná vem dando exemplo, né, na educação e nessa desburocratização da máquina pública. Sempre tem o que avançar, assim como Cascavel tem, mas em geral o quadro é positivo, ainda mais se a gente for comparar com outros estados brasileiros. Olhando para o nível federal, a minha preocupação é escancarada, né, quem me acompanha nas redes sabe, porque, em especial, para além das minhas diferenças com o Executivo Federal, eu entendo que o Judiciário tem extrapolado os limites do balanço dos 6 poderes, tem ocupado de maneira muito pesada o espaço do Legislativo e em alguns momentos parece criminalizar um campo ideológico, né? Para além da pessoa do Bolsonaro, e eu acredito que todo mundo tem direito de gostar ou não, é importante que se mantenha para todos nós, né, para que não se crie precedente contrário, o devido processo legal, um processo de investigação bem pautado pelo Ministério Público. Então é muito estranho quando um juiz, né, ele é vítima, ele é acusador, ele é julgador, na hora de produção de provas ele de maneira desproporcional faz mais perguntas do que o próprio Ministério Público, que seria a parte acusadora, investigativa. Então isso me gera muita estranheza, né? Não acho que isso seja sustentável. Tenho percebido que outros ministros do Supremo, para além do próprio Alexandre, têm aos poucos meio que desembarcado disso por perceber a insustentabilidade do modelo, né? Quando vieram as primeiras sanções internacionais a partir dos Estados Unidos aos ministros, tentou-se mobilizar um jantar em Brasília de apoio à figura do Alexandre de Moraes e metade dos ministros já não compareceu, isso há cerca de um mês, né? Nós tivemos ontem, e sendo concluído hoje, o voto do ministro Luiz Fux contra, né, a posição do ministro relator Alexandre. Então isso aos poucos vai se desconstruindo, mas eu acredito que trazer os poderes a um balanço novamente, para além da decisão de Executivo Federal, que sempre é uma eleição polarizada, passa por termos um Congresso melhor, né? Nós temos, como nós já discutimos aqui, senadores, deputados que se acomodaram mandando emendas de volta, que às vezes tem processos no Supremo, tem o rabo preso e não conseguem contrapor o Judiciário por medo pessoal ou de um parente que é vereador, que é prefeito, ter um processo avançando na corte. Então ter melhor representação no parlamento é o passo mais importante das eleições do ano que vem, em 2026, para que a gente retome uma normalidade jurídica no Brasil, retome também a certeza de direito à propriedade, de segurança jurídica. A gente vê hoje, por exemplo, aqui muito perto de nós, aqui em Cascavel, em Terra Roxa, em Guaíra, a dificuldade da questão indígena, os riscos de invasão de terra, numa região que depende do agronegócio para sobreviver. E se essa segurança jurídica é flexibilizada, menos investimento vem para cá, daqui a pouco a gente perde status sanitário, não consegue mais exportar com tanta facilidade a nossa carne, de frango, de peixe, né, de porco, de gado para fora do país. Então o risco é muito próximo. Às vezes até me questionam, você é vice-prefeito de Cascavel, o que você olha tanta pauta federal? Né? O fato é que essas decisões tomadas no Supremo, essas decisões de legislação da Câmara e do Senado, impactam diretamente as nossas vidas aqui, e mesmo sendo uma região muito próspera, mesmo sendo uma cidade tão abençoada que é Cascavel, eu sempre digo que não adianta a gente ser essa segunda melhor cidade do Brasil, que seja uma das 10 melhores, não adianta ser um dos melhores vagões de um trem que está indo rumo ao precipício. Então a pauta federal nos impacta aqui diretamente, é importante sempre estar vigilante nesses temas, né? Já que você tocou nesse assunto da questão das terras indígenas, a gente tem acompanhado, eu tenho acompanhado, né, essa questão desde que o governo federal autorizou, né, através de dinheiro, doação da Itaipu, para aquisição mais de 3 mil hectares de terra, não só em Guaíra, mas também em Terra Roxa. Recentemente, Guaíra vem vivendo uma onda de violência, né, entre o próprio povo indígena, né? Acho que já são 2 jovens que foram mortos de formas muito violentas, foram decapitados. E isso tem refletido, porque eu conversei com os 2 prefeitos, sabe, Henrique? Você, como da região oeste, você à frente das pautas federais, eu acho muito importante, porque você chegou num assunto que é muito pertinente. São poucos deputados federais que estão engajados nessa questão das terras indígenas aqui. Eu tenho conversado com representantes da FAEP que são totalmente contrários, porque, segundo eles, não teve audiência pública para ouvir os produtores rurais, né? Se as terras que estão sendo negociadas realmente não vai afetar o desenvolvimento da cidade. Então, isso que você falou é muito pertinente. Pois é, e assim, as comunidades indígenas, elas têm métodos de produção que não necessariamente se adequam aos padrões sanitários, né? Então, esses padrões sanitários, eles têm um raio de abrangência. Então, no que nós temos uma propriedade que não se alinha ao status sanitário da região, toda a região pode perder esse interesse do comprador externo. E nós sabemos que com o tanto de comida que nós produzimos aqui no oeste do Paraná, exportado, nós alimentamos não só o oeste, não só o Paraná, mas o Brasil inteiro e até países estrangeiros. Então, para manter
essa posição de supermercado do mundo, é importante que nós defendamos essas terras a nível organizacional, né? E é curioso que, olhando imagens aéreas, algumas pessoas indicam que esses aldeamentos indígenas foram surgindo ao longo do tempo conforme a FUNAI se empoderava, né? Então talvez não sejam povos originários já tão antigos aqui na região. Isso demandaria uma atenção muito maior a nível federal do que nós temos hoje a partir dos nossos representantes. Henrique, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem, aquela é sua câmera, para os jovens que você tem inspirado em Cascavel, porque eu acompanhei no Marista, no Colégio Marista, aquele último debate que a gente teve entre os candidatos a prefeito e vice-prefeito. E você foi muito ovacionado pelos jovens lá presentes, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os sangues novos que vão entrar, que estão entrando na política, não só aqui de Cascavel, Paraná, mas a nível Brasil. Olha, para além de campo ideológico, eu acho importante o jovem acompanhar a política, porque, em especial no legislativo, mas também no executivo, né, nas políticas públicas, muito do que é decidido perdura por muitos anos. Nós temos legislação no Brasil que já está vigente há mais de 100 anos, né, pontualmente, muitos projetos de lei que ficam vigentes por 50, 60, 70 anos. Então, em geral, quem está decidindo vai ser menos impactado pela legislação que ele mesmo propõe e aprova do que nós, jovens, e até mesmo menos do que nossos filhos e nossos netos. Então, o engajamento da juventude na política, mesmo que o assunto pareça chato, é essencial para nós garantirmos que esse tal país do futuro que é o Brasil chegue, né? Porque esse futuro a gente promete, parece que nunca emerge. E nos distanciarmos da política só facilita que cada vez nós sejamos pior representados, né? Facilita que as pessoas busquem eleição, reeleição, que passem o poder de pai para filho. Então, para além de campo ideológico, a juventude acompanhar a política de perto, entender a importância do que é aprovado em Brasília como impactante na sua vida por muitas décadas, até na vida dos seus filhos, enfim, das próximas gerações. E entender que a política é um meio acessível hoje cada vez mais, com a interação digital, um meio mais próximo de se entender, de se comunicar, é muito importante. Eu fico feliz de saber que a juventude aqui em Cascavel tem percebido que é possível participar da política mesmo sem o sobrenome tradicional, mesmo sem poder que passa de pai para filho, muitas vezes até mesmo sem recurso, a partir da comunicação direta, do voluntariado, e eu estou à disposição para ajudar quem quiser dar esse passo nos bastidores, no associativismo, no cooperativismo e por que não indo para as urnas diretamente. Parabéns! E antes da gente encerrar de fato, eu vou pedir até a ajuda do meu diretor aqui, o Papinha, que eu vou fazer um trocadilho com você, aquelas entrevistas ping-pong. Tá? Opa, eu te faço. Boa sorte para mim. E você me responde, ok? Vamos lá então, Henrique Mecabô, vice-prefeito de Cascavel. Um artista. Um artista, Tim Maia. Boa. Gostava muito do Tim. Uma música? Uma música... Vou de Sandra Rosa Madalena, Sidney Magal, que eu gosto muito, e Sandra é o nome da minha mãe. Então... Que legal, não sabia que você tinha esse gosto aí não, musical. Já fui em show dele, excelente. Boa. Um esporte? Um esporte... Gente, essa é difícil, porque eu sou completamente sedentário. Mas eu vou, então, pelo que eu gosto de assistir, que é o nosso futsal de Cascavel, o melhor da América, Boa. Vamos de futsal. Só não me chamem pra jogar. Churrasco ou pizza? Ah, churrasco, né? Eu gosto muito dos dois, mas o churrasco sempre vai um pouco Bem melhor. passado, no ponto? Ah, eu gosto mais pro mal passado. Chorando. Isso aí. Cerveja ou vinho? Eu não sou muito de beber. Ah, você não bebe? Então, muito pouco. Bebida pra mim tem que ser muito doce. Então, se tiver que escolher entre os dois, cerveja ou vinho, eu vou com um vinho colonial, suave, que daí docinho até vai. Então somos dois. Já que você gosta de bebida doce, então me diga, você prefere caldo de cana ou um bom chimarrão mate? Olha, acho que tem momento pros dois, hein? Mas eu tenho tomado mais chimarrão. Pastel ou coxinha? Coxinha de frango. De frango? Sem dúvida. E de preferência da feirinha. Isso, da feirinha do produtor. Grêmio ou Internacional? Ou nenhum dos dois? Nenhum dos dois, eu sou corintiano. Ai, bate aí, que aqui também é, aí, Corinthians. Inverno ou verão? Ah, eu acho que eu prefiro o inverno. Morei um tempo no Canadá e no inverno você tem como se proteger, né? Você se veste, até às vezes fica mais elegante se esforçar. No verão é aquele mormaço, a gente não tem como escapar. Eu com essa pele branquinha não sou muito de tomar sol, então eu fico com o inverno. Fica vermelho já. Ó, eu já vi nas redes sociais, eu acredito que já sei a resposta, mas eu vou perguntar. Brigadeiro ou beijinho? Ah, eu prefiro brigadeiro. Eu vi você comendo. Eu como muito. E já que tá na moda, vice-prefeito, e eu vi um vídeo muito legal seu com o som dessa música, Maçã do Amor ou então o Morango do Amor? Olha, eu gostei do tal do Morango do Amor, hein? Eu acho que eu vou ficar com morango aqui. A festa do morango aqui ao lado foi excelente para degustar, até de pistache, tinha várias variedades. Muita coisa. E a última pergunta, um sonho. Um sonho.
tanto sonho nessa cabeça, mas... Já realizou tanto sonho. Pois é, realizei bastante cedo, mas acho que o maior sonho, assim, pelo qual eu trabalho é um dia sair da política. Eu não pretendo ficar nisso para sempre, até porque é uma coisa que eu sempre critiquei, mas é sair da política de cabeça erguida, sair tendo formado novas lideranças, né, para não ter medo de sombra, mas de fato permitir que novos jovens passem a participar e sair tendo deixado um legado, uma contribuição real à sociedade que inspire mais pessoas a darem esse mesmo passo, para a gente parar de ver a política como esse meio ruim, do qual a gente tem que estar longe, mas um meio do qual a gente queira participar. Parabéns, Henrique. Foi um prazer tê-lo aqui. Primeira vez eu entrevistando você aqui através da Gazeta do Paraná. A gente está muito feliz com a sua presença. Foi um bate-papo muito bacana, rico em informação, mas bem solto e bem divertido. Muito obrigada por ter vindo. Eliane, querida, obrigado pela acolhida. Você sabe que é uma referência, né, local. A gente não se conhecia tanto pessoalmente ainda, mas quem já não ouviu falar da Eliane Alexandrino, né? Então, que isso, obrigada. Tá na tua frente aqui no Gcast é uma honra, estou sempre à disposição, a agenda permitindo, né? E quero agradecer a todo o time da Gazeta, porque espero que as portas se mantenham abertas para eu voltar aí para um bate-papo leve como esse. Com certeza, as portas estão abertas para você, para toda a equipe da prefeitura, para o nosso prefeito, né, Renato Silva, tendo um espaço na agenda, um projeto novo, novidade, vem aqui que a Gazeta sempre estará de portas abertas, tá bom? Show, eu também, obrigado. E muito obrigada a você, especialmente, que nos acompanhou desde o início desse bate-papo. Aproveito e convido você a participar com a gente através das redes sociais. Aproveite e acione aqui o nosso sininho através do YouTube, do Gcast da Gazeta do Paraná. Deixe suas sugestões de pauta e é claro que é sempre bem-vindo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. No mundo dos negócios, cada decisão conta. Por isso, nosso escritório oferece soluções em contabilidade, governança e consultoria estratégica. Com foco em resultados consistentes e sustentáveis, entregamos o melhor para você. Atuamos lado a lado com empresas que desejam crescer com integridade, transparência e visão de futuro. Aqui, não entregamos apenas números, entregamos clareza, planejamento e confiança. Business, consultoria e governança. A governança que transforma, a contabilidade que inspira a confiança.